Deus chama bem-aventurados aos que morrem na sua graça, porque acabam os trabalhos e começam a descansar. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Desde hoje, disse o Espírito Santo, que descansem de seus trabalhos. Os tormentos que afligem os pecadores na hora da morte não afligem os santos. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e não os atingirá o tormento da morte. Não temem os santos aquela ordem de sair desta vida, que tanto amedronta os mundanos, nem se afligem por terem de deixar os bens da terra, porque nunca apegaram-se a eles o seu coração. Deus do meu coração, repetiram sempre, Deus meu, por toda a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, no programa de hoje nós iremos falar sobre a morte do justo. Iremos utilizar a consideração 8ª do livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte. Você sabe como que é a morte de um justo? Você sabe o que acontece com aquela pessoa que viveu a sua vida de uma forma santa, buscando a Deus e que no momento da sua morte se entregou definitivamente ao seu Senhor? Como será que acontece, né? É isso que nós iremos ver no programa de hoje. Mas para iniciarmos bem o programa de hoje, eu gostaria de pedir algumas coisas para você. A primeira coisa que eu gostaria de pedir é curta esse vídeo. Exatamente, clica lá em curtir. Depois compartilha, é o tempo certinho da vinheta. Compartilha para todos os seus contatos, para o seu WhatsApp, Instagram, Facebook, todas as redes sociais que você tiver. Compartilha, porque também aquele que ajuda na evangelização recebe o mérito do evangelizador. Então, compartilha e você vai estar colaborando com essa obra de evangelização do nosso canal. Isso mesmo. E vai preparando o seu coração também para acolher tudo aquilo que Deus preparou para você no dia de hoje. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Vamos iniciar então esse programa de hoje, invocando a Santíssima Trindade para que venha nesse momento sobre nós, no nosso coração, para que proporcione para nós esse momento de entretenimento espiritual, que seja verdadeiramente um momento de diálogo com Deus, de escuta de Deus. Então vamos iniciar com muita fé, com muita devoção. Você que me acompanha nesse momento, eu peço que pare tudo aquilo que você está fazendo agora. Procura acalmar o seu coração, esquecer por alguns momentos as suas preocupações do dia, tudo aquilo que está de alguma forma te angustiando e reza aqui comigo um pouco, vamos meditar um pouco. É a verdade da morte, é algo que deve ser meditado porque é aquilo que eu sempre falo, nos faz contemplar verdadeiramente a vida. Então vamos iniciar com muita fé, com muita devoção este momento, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que Ele venha abrir a nossa mente e o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor, para acolhermos aquilo que o Senhor deseja nos falar. Quantas vezes Deus fala no nosso dia, quantas vezes o Senhor fala no nosso coração e, infelizmente, nós não conseguimos ouvir por causa justamente das tantas vozes que ecoam dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Por isso eu peço, Espírito Santo, venha acalmar o nosso interior, acalma a nossa mente, aquieta a nossa mente, aquieta
o nosso coração, para que assim a gente consiga falar contigo, para que assim a gente consiga, sobretudo, ouvir a tua voz. Por isso rezemos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir ainda, uma vez mais, a intercessão de Nossa Senhora, da nossa Mãezinha da Divina Misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Divina Misericórdia, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Venerável Fulton Sheen, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pegar agora, nesse momento, o nosso livro, Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Aqui trago a versão da editora Imaculada, a qual recomendo bastante. Então, hoje nós iremos ler a consideração 8ª, que tem por título Morte do Justo. Iniciamos o nosso programa hoje lendo um trecho muito profundo de Santo Afonso, em que ele nos acerta, em que ele nos... em que ele nos alerta acerca da morte repentina daqueles que são infiéis, daqueles que não procuram a Deus, mas também da morte que já tem um sobreaviso. Não porque Deus venha de forma extraordinária avisar, você irá morrer tal dia, não, mas porque o justo, ou seja, aquele que procura viver a santidade, ele constantemente vai se preparando para esse dia da morte, porque ele não tem medo. Não ter medo não significa não ter o sentimento de medo. Você pode ter até o sentimento de medo, mas aquilo que você tem dentro do teu coração, que move a tua fé, que move a tua confiança, faz com que você deposite toda a tua esperança em Deus. E esse depósito da esperança em Deus, em quem você se lança, faz com que você confie naquilo que o Senhor está proporcionando para a sua vida naquele exato momento. E se é a própria morte, você sabe que vem para um bem. Você sabe muito bem que aquilo não vai acabar ruim, mas vai acabar bom, porque é Deus quem está preparando. Então, inicio esse momento aqui lendo esse trecho do ponto 2 de Santo Afonso. Peço que você preste bastante atenção. Se você tem o seu caderninho, o seu bloquinho de anotações, anota aquelas frases que você achar mais interessantes, que mais tocar no seu coração, para que depois você possa meditar, tá bom? Vamos lá. Escreve Santo Afonso: Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá mais morte. Aqui uma citação de Apocalipse 21, versículo 4. Na hora da morte, o Senhor limpará dos olhos de seus servos as lágrimas que derramaram na vida, em meio dos trabalhos, temores e perigos contra o inferno. O maior consolo de uma alma amante de seu Deus, quando sente a proximidade da morte, será pensar que em breve estará livre de tanto perigo de ofender a Deus, como há no mundo, de tanta tribulação espiritual e de tantas tentações do demônio. A vida presente é uma guerra contínua contra o inferno, na qual sempre corremos o risco de perder a Deus e a nossa alma. Olha só que bonito, né? A grande alegria do justo, daquele que ama a Deus, no momento da morte, é saber que finalmente chegou o fim de todo esse vale de lágrimas, que não vai haver mais oportunidade de ofender a Deus, porque se encerrou, está se encerrando, está acabando. E ali as tentações também vão acabar, todo o sofrimento vai acabar, tudo aquilo que você antes lutava contra para não ofender a Deus, não vai haver mais.
Essa é a grande alegria do justo, porque o justo, meu irmão e minha irmã, é aquele que ama a Deus, aquele que se dedica ao amor de Deus. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, inclusive mais do que amo aquelas pessoas que são mais caras a mim, amo mais do que os bens que eu possuo, então sim, quando chegar no momento da morte, eu vou olhar para Deus, eu vou olhar para o céu, eu vou olhar para o alto e eu vou descobrir ainda mais que ali é o meu lugar, porque eu procurei esse lugar. Quando você olha para cima, o que você enxerga? Aí você pode dizer assim, aqui no seminário, por exemplo, eu enxergo o forro, o forro branco. Na tua casa, o que você enxerga? Enxerga teia de aranha, sei lá, o que você enxerga? Um mofo, ou um forro bem bonito? O que você enxerga? Bom, o que o Senhor nos convida é que o nosso olhar transpasse essas barreiras humanas, essas barreiras materiais, para que a gente tenha um olhar além. Independente do que você está enxergando agora, você está olhando para o celular, para o computador, você está enxergando o Padre Gabriel, vá além. Procure sempre olhar além. Se o teu olhar for além, pode ter certeza que você vai saber o que te espera depois da morte. Você vai saber, porque é Deus quem está preparando. E você olhando além, você vai descobrir o que tem além. Você vai descobrir que esse Deus que te ama já preparou desde sempre um lugarzinho lá para você. E esse lugarzinho é imenso, porque é o lugar do próprio Deus. Vamos continuar nossa leitura e aí a gente vai entender a riqueza que é a morte do justo, segundo o Santo Afonso. Olha só. Lê-se na vida dos padres, e aqui se referindo aos padres do deserto, aos primeiros cristãos lá dos primeiros séculos, que um deles, de idade avançada, na hora da morte, ria-se enquanto seus companheiros choravam. E como lhe perguntassem o motivo do seu comportamento, respondeu: "E por que é que chorais, sendo que vou descansar de meus trabalhos?" Olha que interessante, né? As pessoas perguntaram assim, por que você está rindo? Você está morrendo e está dando risada? E ele olha para as pessoas e diz assim, mas por que vocês estão chorando? Se eu vou descansar dos meus trabalhos, vocês vão continuar aqui tendo que lutar na labuta e eu vou descansar de todos os meus trabalhos. Olha que interessante a sabedoria dos antigos, né? Também Santa Catarina de Sena disse ao morrer: "Consolai-vos comigo, porque deixo esse vale de lágrimas e vou para a pátria da paz." Olha, consolai-vos comigo. Sintam a consolação que eu estou sentindo agora, porque eu vou deixar esse vale de lágrimas e vou agora para a pátria da paz. Então, se alegrem comigo, se alegrem. Se alguém, disse São Cipriano, habitasse numa casa cujas paredes ameaçassem ruínas, cujo pavimento e teto estremecessem, quanto não desejaria sair dela? Nesta vida, tudo ameaça a ruína da alma. O mundo, o inferno, as paixões, os sentidos rebeldes, tudo nos leva ao pecado e à morte eterna. Quem me livrará, exclama o apóstolo, deste corpo de morte? Isso você pode conferir em Romanos capítulo 7, versículo 24. Quem me livrará deste corpo de morte? Que alegria sentirá a alma quando ouvir: "Vem, minha esposa, saí do lugar do pranto, da cova dos leões que te quiseram devorar e fazer perder a alma divina." Isso em Cânticos, capítulo 4, versículo 11. Por isso, São Paulo, desejando morrer, dizia que Jesus Cristo era a sua única vida e que estimava a morte como o maior tesouro que pudesse ganhar, já que por meio dela alcançaria a vida que jamais tem fim. Olha que bonito, né? Nos cânticos, né? Quando você lê ali aquele amor esponsal da esposa com o esposo. Vem, vem minha esposa. Aqui é Deus falando com a tua alma, meu irmão. É Deus falando com a tua alma. A tua alma é a esposa de Deus. Vem, minha esposa, sai do lugar do pranto, sai daí. Da cova dos leões, né? Cova dos leões é aquele lugar onde você fica o tempo inteiro ameaçado. E que ameaças são essas? A ameaça do mundo, da carne e do demônio. Desses leões que te quiseram devorar e fazer perder a graça divina, sair daí. É assim, é esse sentimento que você tem que ter no momento da morte. Seria tão bom se você pudesse levar
esse vídeo agora para um moribundo assistir, enviar para uma pessoa que está enferma, às vezes até reclamando tanto das doenças, das dores, que é compreensível, porque quem que gosta de sofrer, né? Quem gosta de sofrer é masoquista, né? Isso não é normal, um desequilíbrio, né? Mas a gente precisa iluminar as pessoas, os enfermos, os moribundos, sobretudo aqueles que estão desenganados pelos médicos. Leva para uma pessoa que está vivendo isso para ouvir essas palavras, que não são do Padre Gabriel, mas são do Santo Afonso e da igreja. Leva. Assim a gente se converte e ajuda a converter os outros também, né? Porque é muito belo quando você consegue enxergar a vida com os olhos espirituais e não com os olhos carnais, que senão você se desilude. Você olha para o teto, você enxerga o forro, você olha para o chão, você enxerga o piso e acabou. O que você enxerga quando olha para o mundo com os olhos de Deus? Você olha para cima, você enxerga o céu. Você olha para baixo, você enxerga o inferno. E aí você tem que fazer uma escolha. Como eu irei caminhar? Com a cabeça voltada para o céu ou com o corpo encurvado, olhando para baixo, para as coisas da terra, que me prendem cada vez mais a esse mundo e que me levam para o precipício. O Senhor não deseja isso de nós. O Senhor deseja que nós vivamos uma vida que não tem fim. E é isso. É isso que o Senhor planeja para a nossa vida. E continua Santo Afonso no seu ponto 3. Prestem atenção. A morte não é somente o fim dos nossos trabalhos, senão também a porta da vida, como disse São Bernardo, né? Não é o fim das nossas atividades aqui. Eu sei que o padre da igreja, o padre do deserto, acabou falando, né? Que por que vocês estão chorando se eu estou encerrando os meus trabalhos, né? Mas aqui, aquela visão dele era muito além. Ele estava rindo. Estava alegre, ali era uma visão espiritual que ultrapassava a nossa compreensão humana, porque como que uma pessoa vai se alegrar na hora da morte? Por quê? Porque a morte não é somente o fim dos nossos trabalhos, senão também a porta da vida. Você vai agora, a partir do teu último suspiro, você vai começar a viver. Você vai começar a viver. Necessariamente deve passar por esta porta da vida, quem quiser entrar e ver a Deus. São Jerônimo dirigia à morte esta súplica: ó morte, minha irmã, se me não abres a porta, não posso ir gozar da presença do meu Senhor. Abri portas, querida irmã morte. Vai também chamar assim de irmã morte o nosso amado São Francisco de Assis, né? Irmã morte, abri a vossa porta para que eu possa finalmente começar a viver, para que eu possa ingressar nesse lugar onde vai ser verdadeiramente a minha morada eterna. E Santo Afonso, gostando sempre de citar muitos santos, cita ainda São João Crisóstomo, que diz assim: se um rei tivesse mandado preparar para alguém suntuosa habitação no seu próprio palácio e, no entanto, os mandasse viver num estábulo, quanto esse homem não desejaria sair do estábulo para ir morar no palácio real? Assim, nesta vida, a alma do justo, unida ao corpo mortal, se sente como num cárcere, donde há de sair para habitar o palácio dos céus. É por esta razão que Davi dizia: livrai minha alma da prisão. E o santo velho Simeão, quando tinha nos braços o menino Jesus, não lhe soube pedir outra coisa, outra graça, senão a da morte, a fim de ver-se livre do cárcere desta vida. Agora, Senhor, despede o teu servo. Isto é, adverte Santo Ambrósio, pode despedir como se estivesse preso à força. Por essa mesma graça suspirava o apóstolo quando dizia: tenho desejo de me ver livre desta carne e estar com Cristo. Olha, quando a gente se encontra com Deus, a gente sabe muito bem que o Senhor leva a nossa alma para as alturas. A gente começa a se desprender dessa vida aqui, desse mundo. E quando o encontro com Deus é verdadeiro, a gente não tem outra vontade senão estar com Deus. E não somente assim no sentido mais figurado, no sentido abstrato, mas estar literalmente com Deus. De modo que eu não desejo mais viver esse mundo aqui.
Isso não é um sentimento de gente depressiva, não. A gente pode pensar assim, nossa, o padre está parecendo depressivo, né? Não quero mais viver esse mundo aqui, ai, que triste. Não, não é isso. Eu olho para esse mundo e não encontro mais sentido espiritual nele, porque o meu sentido está todo depositado em Deus. O velho Simeão, quando recebeu o menino Jesus nos seus braços, por meio da Virgem Maria, que foi apresentar o menino Jesus no templo, ele diz, deixai agora o vosso servo partir em paz, porque meus olhos já viram vossa salvação. O que eu vou fazer mais aqui? Se os meus olhos já contemplaram o essencial, se os meus olhos conseguiram contemplar tudo o que é mais importante na minha vida, Senhor, deixai agora vosso servo ir em paz. Posso ir, posso morrer. Era esse sentimento que muitos santos tinham, por exemplo, quando recebiam Jesus na Eucaristia. Inclusive alguns santos, agora eu não me recordo o nome, que até chegaram a viver uma experiência de morte ou de quase morte quando receberam a Santa Comunhão. Olha que coisa linda! Você receber Jesus na Eucaristia e dizer, Jesus, agora pode me levar. Deixai o vosso servo ir lá contigo, porque eu estou totalmente em comunhão contigo agora nesse momento, mas eu quero permanecer assim para sempre. Não quero que nada me afaste. E a gente sabe muito bem, né? Que passado um tempo da comunhão, começam a vir as tentações, as dificuldades e para cair, rapidão, não é verdade? Então é melhor viver com Ele para sempre, de modo que não corra mais o risco de ofender a Deus e perder essa graça tão linda, tão bela, que é a graça da comunhão. Então eu quero sim viver na graça de Deus, é isso que a gente tem que dizer para o Senhor. Viver sempre na graça de Deus, como dizia o apóstolo São Paulo, tenho o desejo de me ver livre dessa carne e estar com Cristo. Detalhe, isso é muito importante, prestem bastante atenção. Com isso, a gente não está demonizando o corpo como se fosse algo desprezível. Não, jamais. O corpo é algo sagrado. Se não fosse sagrado, por que Deus nos daria? Se não fosse sagrado, por que o Senhor prometeria para nós que no último dia, que no fim dos tempos, o Senhor vai ressuscitar todos os corpos mortais, se tornarão imortais. Por que o Senhor quer ressuscitar esses corpos? Porque Ele deseja que o nosso corpo agora seja glorioso. Agora uma coisa é fato, a nossa natureza humana está muito mimada, né? Muito submetida ao pecado e está muito no corpo, isso, muito arraigado. Sabemos muito bem que, claro, é a alma quem decide, é a alma quem peca, é a alma quem faz a escolha, mas são por causa dos vícios do corpo que a gente acaba fazendo a escolha errada, a escolha de pecar, tá? Então, devemos sim santificar a nossa alma, mas também santificar o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, é a casa da nossa alma, né? Então, que fique isso bem claro. Contudo, sabemos muito bem que a nossa grande casa, a nossa grande morada é lá no céu, é no paraíso, junto ali com o corpo de Cristo, porque sabemos que essa luta que nós travamos aqui é muito grande, é muito forte. Então, enfim, vai chegar o término dessa luta e vai chegar, sim, a glória definitiva, a glória do Senhor, a glória que nos espera eternamente. Juntei essa consideração oitava de Santo Afonso com a consideração nona, porque eu achei muito linda, eu gostaria de partilhar com vocês. Se chama Paz do Justo na Hora da Morte, e ele consegue exprimir realmente a paz que sente uma pessoa que está em graça, que não está em pecado mortal, que não está vivendo uma vida estranha de cristianismo, mas está procurando viver verdadeiramente uma vida de comunhão com Deus. E Santo Afonso diz assim, as almas dos justos estão nas mãos de Deus e não os tocará o tormento da morte. Vou repetir. As almas dos justos estão nas mãos de Deus e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, mas elas estão na paz. Isso aí em Sabedoria, capítulo 3, versículo 1, tá? Aos olhos dos insensatos, aos olhos dos que viviam em pecado, parecia que estavam mortos, né? E quantas vezes a gente vive como insensatos, né? A gente olha para as pessoas que morreram, a gente fica desesperado. Eu repito, né? Não estou sendo insensível, porque o nosso corpo clama
por expressar essa dor de saudade, de tristeza. Isso é humano. Não estou dizendo agora que você vai chegar no velório sorrindo, dando gargalhada, ou mesmo dando glória a Deus porque a pessoa agora está lá na eternidade. Não. Jesus também chorou quando Lázaro morreu. Participar da dor do outro é uma atitude concreta de humanidade e também divina, tá? Porque se Deus fez assim, nós também devemos fazer assim. Consolar as viúvas, os viúvos, consolar os órfãos, os oprimidos, né? Isso aí é uma questão evangélica, Mas consolar, meus irmãos, significa também anunciar a verdade. Significa dizer, olha, sim, a dor, o luto faz parte desse momento, porém a nossa esperança é outra. A nossa esperança é muito mais forte. E lá no paraíso, diante do juízo de Deus e da sua misericórdia, a alma desse nosso irmão agora está em paz e descansa. Isso, dessa forma, olhar para aquele que acabou de morrer com um olhar de esperança, não com um olhar de tormento, né? Como se Deus não existisse, como se a pessoa daqui alguns dias vai virar só pó. De fato, aquele corpo vai virar só pó, mas aquela alma vive. Aquela alma vive. Entende? Então é importante a gente ter isso guardado no nosso coração para que a gente não se comporte como insensatos, mas como pessoas que estão procurando a justiça. E ser justo é ser santo. Agora, quando nós olhamos para uma pessoa que viveu uma vida de santidade, para uma pessoa que rezava, para uma pessoa que ia na missa, que se confessava, que evitava o pecado de todas as formas, quando olhamos para a vida de uma pessoa assim, nossa, que alegria vermos aquele corpo, porque até o corpo fala, até o corpo daquele irmão se torna um testemunho para aquilo que ele viveu durante a sua passagem terrena. E é tão verdade isso, meu irmão, minha irmã, que daquele corpo, que um dia pode até ser santo aqui também na terra, canonizado, beatificado, daquele corpo vai sair até fragmentos de santidade, de modo que se tornam até relíquias. Isso aqui é um reconhecimento da igreja por parte da vida daquele irmão, daquela irmã que viveu tão santamente, de modo que até o seu corpo se tornou objeto de santidade e nos recorda a vida que ele teve. Olha que lindo, né? Que maravilhoso. E escreve Santo Afonso, ó: parece aos olhos dos insensatos que os servos de Deus morrem na aflição e contra sua vontade, do mesmo modo como os mundanos, né? Para as pessoas que estão no mundo, parece que as pessoas que estão com Deus morrem igual às pessoas que estão sem Deus. Olha o que Santo Afonso vai dizer. Mas não é assim, porque Deus bem sabe consolar os seus filhos no derradeiro transe, naquele momento, Deus sabe. E comunicar-lhes, mesmo entre as dores da morte, maravilhosa doçura, como antecipado sabor da glória que brevemente lhes dá de outorgar. Olha, assim como os que morrem em pecado começam já a sentir no leito mortuário algo das penas do inferno pelo remorso, pelo terror e pelo desespero, os justos, ao contrário, com seus atos frequentíssimos de amor a Deus, seus desejos e esperanças de gozar a presença do Senhor, já antes de morrer, começam a desfrutar aquela santa paz, que depois gozarão plenamente no céu. A morte dos santos não é castigo, mas sim recompensa. Olha que bonito, né? Eu fico assim maravilhado com esses escritos dos santos, porque eles compreendem as coisas com um olhar muito espiritual, né? E abre a nossa mente e o nosso coração para compreender isso, porque é verdade. O modo como a gente vive é o modo como a gente morre. Seria injusto se no momento da morte nós não recebêssemos o consolo do nosso Deus. Se durante a vida nós buscamos a Deus, é certo que Deus estará conosco também durante a morte, porque Ele vai nos receber. Agora, se nós não estamos durante a vida com Deus, durante a morte, meus irmãos, estaremos com quem? Entende? Então, ali vai ser uma antecipação daquilo que a gente vai viver daqui a pouco. O momento da morte é uma preparação. Pode aquele pecador se arrepender no momento da morte e começar a viver com Deus? Claro que pode, mas é como a gente viu no programa passado, é um milagre.
Tem que acontecer um milagre, porque veja, tem que ter um arrependimento tão profundo, a ponto da misericórdia de Deus vir assim de forma miraculosa. Quem garante que vai dar tempo? Né? Quem garante que Deus o livre, a gente entre em coma, sei lá, ou fique ali, não sei. Tanta coisa pode acontecer no hospital, no momento ali, sei lá. Pode acontecer um acidente desastroso ali, trágico, no momento inoportuno, enfim. Né? Então, vivamos agora na preparação para a morte. E aí a gente começa a entender o título desse livro aqui, Preparemo-nos para a morte, porque ela vai vir. Ela vai vir. Agora, se ela vai nos encontrar preparados, já não sabemos, porque depende de você que me assiste agora, meu irmão, minha irmã. Depende de você, depende de mim, Padre Gabriel, e depende de você, tá bom? E citando aqui alguns exemplos que Santo Afonso traz de santos, né? Que eu achei muito bonito também, eu quis ler para vocês. Olha o que ele diz. São Francisco de Assis cantava na hora da morte e convidou a que o acompanhasse os demais religiosos presentes. Meu pai, disse-lhe o irmão Elias, ao morrer... Oi, meu Jesus, errei de novo, isso está difícil. Meu pai, disse-lhe o irmão Elias, ao morrer, antes devemos chorar do que cantar. Pois eu, replicou São Francisco, não posso fazer outra coisa senão cantar, porque vejo que dentro em breve irei gozar a Deus. Olha que bonito, né? Em breve irei. Então como que eu vou me entristecer, como que eu vou chorar, se daqui a pouco eu poderei olhar a Deus face a face? Olha só que coisa linda! Uma religiosa de Santa Teresa, ao morrer na flor da sua idade, disse às irmãs que choravam ao derredor dela, ó meu Deus, por que chorais vós? Vou encontrar-me com meu Jesus Cristo, alegrai-vos comigo se me amais. Olha que bonito, né? As irmãs, essa irmãzinha que estava morrendo, jovem, né? Olhou para as irmãs que estavam tristes, chorosas e falou, por que vocês estão chorando? Né? Se alegrem comigo porque eu vou me encontrar com aquele que eu tanto procurei nessa vida, com que eu tanto procurei, o meu Senhor Jesus Cristo. E continua o santo. Conta o padre Granada que um caçador encontrou certa vez um solitário moribundo, todo coberto de lepra, mas que estava a cantar. Disse-lhe o caçador, como é que podeis cantar nesse estado? E o ermitão respondeu, irmão, entre Deus e mim não se interpõe uma muralha que este meu corpo. E como agora vejo que se vai ela caindo aos pedaços, que se desmorona o cárcere e que em breve verei a Deus, me regozijo e canto. Interessante, né? A sabedoria dos santos, né? Meu irmão, olha, eu tô com lepra, eu tô todo acabado e é justamente por isso, porque eu tô vendo que agora tá chegando ao fim, né? Eu tô apodrecendo, eu tô ficando doente, então isso significa que eu vou me encontrar com Deus, então tem que me alegrar. Eu tenho que me alegrar, né? Semelhante desejo de ver a Deus nutria Santo Inácio, o mártir. Não é Santo Inácio de Loyola, tá, gente? Santo Inácio, o mártir. Quando disse que, se as feras viessem devorá-lo, ele mesmo as provocaria para que o fizessem. Nossa, aí já é uma radicalidade imensa, né? A gente não consegue compreender o que se passa na cabeça de alguns santos, né? Mas que coisa, que coragem, né? Se as feras viessem me devorar, eu acho que ele abria os braços assim, bom, venham, podem me devorar, né? Porque não tem medo da morte, né? Santa Catarina de Gênova não podia consentir que se considerasse a morte como desgraça e exclamava, ó morte querida, quanto és mal apreciada, por que não vens a mim que te chamo noite e dia? Né? Por que não vens a mim? Você tem coragem de dizer isso, né? Eu vou repetir, se você tiver coragem, repete comigo. Ó morte querida, quanto és mal apreciada, por que não vens a mim que te chamo noite e dia? Tanta gente aí, né, te despreza, foge de ti. Vem a mim então, que eu te aprecio, te busco noite e dia, né? E Santa Teresa de Jesus, a nossa grande Teresa d'Ávila, desejava tanto a morte que o não morrer já era sua morte.
E com esse sentimento compôs sua célebre poesia, Morro porque não morro, tal a morte dos santos. Nossa, que lindo, né? Eu morro porque não morro, né? A morte para ela era justamente o fato de não morrer, né? Era o fim, né? Meu Deus, eu estou aqui nesse desalento, nesse tormento, né? Então, quando que vai acabar tudo isso, né? Quando que vai se encerrar todo esse tormento terrível? Morro porque não morro. E é assim, meus irmãos, é assim que a gente tem que viver a nossa vida, né? Sem medos, né? Eu sei que falar isso é fácil, mas viver isso é mais fácil ainda. Porque quando você segura nas mãos de Deus, tem até a música, né? Segura na mão de Deus e vai. Quando você segura na mão de Deus e realmente vai, pode ter certeza que você vai. Agora, se você larga a mão de Deus e caminha por si só, por conta própria, realmente é mais difícil, né? Porque a vida é dura, a vida tem seus desafios e suas dificuldades. Então eu digo, né? Fica só sem rezar para você ver o que acontece com a tua vida, né? Abandona Deus, começa a viver uma vida sem Deus para você ver como que você vai, né? Tem alguns dizem até, vai tobogã, né, para o fim do precipício, no fim do poço, né? Vai lá escorregando. Meu irmão, não faça isso. Tua vida é muito preciosa para ser desperdiçada com porcaria, né, com coisas vãs. Valoriza a tua vida, porque Deus valoriza a tua vida. Mas para isso é necessário que você saiba viver, para que também saiba morrer. Se você não vive bem tua vida cristã, então você não vai saber viver bem esse momento da morte, que é uma porta por onde todos nós devemos passar. Bons ou ruins, independente, todos nós iremos passar. Agora, como que nós iremos nos encontrar na presença de Deus quando passarmos por essa porta, né? E para encerrar o nosso momento de entretenimento espiritual, eu gostaria que vocês pegassem o Diário Santa Faustina. Aqui estou utilizando essa versão de bolso do Santuário da Divina Misericórdia. E hoje nós iremos meditar o número 1435 do Diário. É um poema de Santa Faustina, uma oração muito linda que eu gostaria de partilhar com vocês, tá bom? 1435. Executo cada ação na perspectiva da morte. Realizo-a agora como gostaria de vê-la na última hora. Embora a vida passe depressa como um vento forte, nenhuma ação empreendida por Deus se perderá. Sinto a completa decomposição do meu organismo, embora ainda viva e trabalhe. A morte não me trará nada de trágico, porque há muito tempo a sinto. Embora para a natureza seja muito desagradável sentir continuamente o seu próprio cadáver, não é assim tão terrível se a luz de Deus penetra a alma, porque nela se renova a fé, a esperança, o amor e a contrição. Todos os dias faço grandes esforços para participar da vida comunitária e assim pedir graças para a salvação das almas, defendendo-as com o meu sacrifício do fogo do inferno. Porque, ainda que seja pela salvação de uma só alma, vale a pena sacrificar-se pela vida toda e suportar os maiores sacrifícios e tormentos, vendo quão grande glória Deus daí recebe. Olha só que bonito, né? Você saber valorizar até mesmo os sofrimentos da tua vida e saber viver o tempo presente como você vivesse ou como você viveria se soubesse que esse seria o teu último dia da tua vida. Faça essa experiência de novo, né? De viver esse momento agora como se fosse o último momento da tua vida. Faça isso, né? E eu te convido nesse momento a rezarmos juntos com Santo Afonso. Esses afetos e súplicas, né? Vai aparecer na tela e se você conseguir, reza comigo, né? Vai recitando essa oração e entregando a sua vida, entregando tudo aquilo que você tem dentro, os medos, os receios, as preocupações, no coração do nosso Deus, confiando que Ele pode sim curar os teus traumas, curar os teus medos, te livrar desses vícios, desses pecados, dessas tentações, tá bom? Rezemos juntos. Em tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Ó doce Redentor meu, que seria de mim se me tivesseis entregado à morte quando me achava afastado de vós? Estaria no inferno, onde não vos poderia amar. Agradeço-vos o não me terdes abandonado e me concederdes
tantas graças para atrair o meu coração. Arrependo-me de vos ter ofendido. Amo-vos sobre todas as coisas. Rogo-vos que sempre me façais conhecer o mal que cometi, desprezando-vos e o grande amor que merece vossa infinita bondade. Amo-vos, e se assim vos apraz, desejo morrer cedo para evitar o perigo de tornar a perder vossa santa graça e para estar seguro de vos amar eternamente. Dai-me, pois, ó amado Jesus, durante o tempo que me resta de vida, força e ânimo para vos servir antes que chegue a morte. Dai-me força para vencer a tentação e as paixões, sobretudo aquelas que na vida passada mais me levaram a ofender-vos. Dai-me paciência para sofrer as enfermidades e as ofensas que do próximo receber. Eu, por vosso amor, perdoo a todos os que me ofenderam e vos suplico que lhes outorgueis as graças que desejarem. Dai-me força para que seja mais diligente em evitar as faltas veniais que a miúdo cometo. Ajudai-me, meu Salvador. Tudo espero de vossos méritos. Deposito toda a minha confiança em vossa intercessão, ó Maria, minha mãe e minha esperança. Amém. E assim encerramos o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, então, curta aí esse vídeo para que o YouTube consiga entender que é um vídeo relevante. Ele mesmo recomende para que mais almas tenham acesso também a todo esse material do nosso canal, tá bom? E claro, não deixe de ser um evangelizador, um propagador da misericórdia de Deus e compartilhe, é isso que eu te peço, Compartilhe o máximo que você conseguir, mesmo que você esteja cansado, faça isso, Compartilhe nos seus contatos do WhatsApp, nas suas linhas de transmissão, nos seus grupos, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, E claro, se você está assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Uma última coisa também, deixa lá o seu comentário. Escreve o seu comentário ali embaixo na caixinha de comentários e fala o que você está achando do programa. Quem sabe nos ajuda também a crescer cada vez mais e a podermos desenvolver ainda melhor um trabalho para cada um de vocês, em nome do nosso Deus, tá bom? Espero você na semana que vem. Lembrando que nos próximos dias, nós temos que rezar muito pelas almas do purgatório. Iremos iniciar o mês de novembro, e nesse mês de novembro eu irei me dedicar para falar bastante das almas do purgatório, sobretudo para rezar por elas. Você que tem parentes falecidos, amigos, conhecidos que já faleceram, reze muito por eles. Não deixe de visitar o cemitério, não deixe de fazer a sua penitência no dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, e reze. Reze muito, Esse programa também é dedicado às almas do purgatório e sempre clamo a intercessão dessas almas benditas que já estão lá, que já se salvaram, estão purificando até a última gota para poder se juntar de fato ao nosso Deus, tá bom? Por essas almas, convido você a rezar 3 vezes. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Entre os esplendores da luz perpétua, descanse em paz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Entre os esplendores da luz perpétua, descanse em paz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Entre os esplendores da luz perpétua, descanse em paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda a cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.